Perdida e sozinha, ela cruzou os limites da fazenda do homem mais temido da região e despertou nele sentimentos que havia enterrado há muito tempo. Alguns encontros têm o poder de mudar tudo. Prepare-se para viver uma história de amor inesquecível. Conte pra gente nos comentários de qual parte do mundo você está assistindo e compartilhe esse momento especial conosco. O sol de dezembro queimava o rosto de Lara enquanto ela seguia pela estrada de terra que cortava os campos dourados. Havia 3 anos desde sua última visita à casa dos pais no interior, sempre ocupada com a faculdade de veterinária na capital. Agora, de férias, decidiu revisitar os caminhos da infância. Mas, após mais de 1 hora andando, percebeu que nada lhe parecia familiar. A estrada se dividira diversas vezes e ela sempre escolhia o rumo que mais chamava sua atenção. Com o sol começando a se pôr, finalmente admitiu: estava perdida. Diante dela, uma grande porteira de madeira sinalizava a entrada de uma propriedade. Sem outra alternativa, Lara a empurrou e seguiu pela estrada interna, esperando encontrar alguém que a ajudasse. A fazenda era impressionante. Pastos bem cuidados se estendiam até onde a vista alcançava, com currais modernos e casas de funcionários ao longe. Nunca havia visto uma propriedade tão extensa e organizada. O som de cascos interrompeu seus pensamentos. Um cavaleiro se aproximava, montado com firmeza, como se nascido para a sela. Mesmo à distância, Lara notou que ele era alto e usava um chapéu que escondia parcialmente o rosto. O homem parou a poucos metros dela. Agora, Lara podia ver melhor seus traços. Devia ter cerca de 35 anos, mandíbula marcada e olhos escuros que a observavam com uma intensidade desconcertante. Está perdida? Perguntou ele com uma voz grave, quase acusatória. Sim, respondeu Lara, erguendo o queixo. Não gostava daquele olhar que a analisava como se fosse uma ameaça. Poderia me mostrar o caminho de volta à cidade? O homem desmontou com agilidade e segurou as rédeas enquanto se aproximava. De pé, era ainda mais imponente, e Lara precisou levantar o rosto para encará-lo. Você sabe que entrou em propriedade privada? Questionou cruzando os braços. Poderia ter avisado. Não vi ninguém para avisar, rebateu ela já impaciente. E não estou fazendo nada de errado. Só preciso de uma direção. Ele curvou levemente os lábios em um sorriso que não chegou aos olhos. Pelo menos tem coragem. De onde você é? Da capital. Estou passando as férias na casa dos meus pais. Turista, murmurou ele, como se isso explicasse tudo. Quem são seus pais? João e Maria Santos. Ele assentiu devagar. Conheço o João. Trabalha no banco. Isso mesmo, Lara sentiu certo alívio. Talvez ele não fosse tão hostil quanto parecia. Você está bem longe de casa, disse ele montando novamente. Siga-me, vou levá-la até a estrada principal. Durante os 20 minutos seguintes, seguiram em silêncio. Ele montado, ela a pé. Lara aproveitou para observar a fazenda e se surpreendeu com sua extensão. Havia algo imponente naquele lugar. A fazenda é bonita, comentou quebrando o silêncio. É meu lar há mais de 10 anos, respondeu sem desviar o olhar da estrada. Trabalha aqui há muito tempo, então? Ele lançou-lhe um olhar enigmático. Pode-se dizer que sim. Quando chegaram à estrada principal, ele apontou. Vá por ali. Em 15 minutos estará na cidade. Obrigada, disse Lara sinceramente grata. Tente não se perder de novo, respondeu ele antes de galopar de volta à fazenda. Lara o observou se afastar intrigada. Havia algo naquele homem que a incomodava e, ao mesmo tempo, a fascinava. 3 dias depois, entediada com o ritmo lento da casa dos pais, lembrou-se do que Dona Rosa, vizinha da família, havia comentado. Tem uns cavalos meio doentes na fazenda. Do Manuel Antunes. Ninguém sabe o que é, mas dizem que não estão comendo direito. Manuel Antunes era conhecido em toda a região. O fazendeiro mais rico e influente dali. Dono de milhares de hectares e muitas cabeças de gado. Também tinha fama de arrogante e difícil. Como estudante de veterinária, Lara se ofereceu para dar uma olhada. Dona Rosa riu.
Esse homem não vai querer ajuda de uma estudante. Ele tem veterinário próprio. Mas Lara era teimosa. Na manhã seguinte, com sua mochila de instrumentos, foi até a fazenda que havia visitado por acaso. Desta vez, entrou pela porteira principal e foi direto aos currais. Vários cavalos estavam soltos num pasto, e alguns pareciam mesmo abatidos. Lara examinava um deles por cima da cerca quando ouviu uma voz familiar. Você de novo. Ela se virou e encontrou o mesmo homem, agora sem chapéu. À luz do dia, ele parecia ainda mais bonito. Ouvi dizer que há cavalos doentes, disse, tentando manter a voz firme. Sou estudante de veterinária. Pensei que talvez pudesse ajudar. Ele cruzou os braços, observando-a com intensidade. E o que te faz pensar que preciso de ajuda? Nada, admitiu ela. Mas olhar não custa nada. Se eu não puder ajudar, você não perde nada. Por um momento, ele a encarou. Por fim, suspirou. 5 minutos. Abriu a porteira. Mas se algum bicho se machucar por sua causa, vai ter problemas. O coração de Lara acelerou. Ela não sabia se era por causa dos cavalos ou pela presença dele. Os animais eram magníficos, mas 3 deles apresentavam sintomas preocupantes. Apatia, lentidão e postura curvada. Há quanto tempo estão assim? Perguntou. Cerca de 1 semana. Lara examinou cada um com atenção. Depois de alguns minutos, tinha uma suspeita. Acho que é cólica por vermes. Quando foi a última vermifugação? O veterinário esteve aqui há 2 meses, disse. Que estava tudo certo. Vermes são traiçoeiros. Às vezes os sintomas aparecem só quando a infestação já está avançada. Apontou as fezes de um dos cavalos. Veja como estão ressecadas. E essa postura indica dor. Ela tirou um frasco da mochila. Posso fazer um teste rápido? Ele a observou com ceticismo e curiosidade. Lara preparou a amostra e a examinou com uma lupa portátil. Aqui, disse, oferecendo a lupa. Veja, os ovos. Ele se inclinou para olhar, ficando próximo o bastante para que ela sentisse o cheiro de couro e campo misturado ao seu perfume. Realmente, murmurou ele. O que você sugere? Um vermífugo específico, dieta leve e bastante água. Posso escrever tudo. Pela primeira vez, ele sorriu de verdade. Acho que te subestimei. Qual seu nome? Lara Santos. Obrigado, Lara Santos. Pode me chamar de Manuel. Lara sentiu um arrepio ao apertar sua mão. Manuel. Não pode ser Manuel Antunes? O próprio, respondeu ele sorrindo com divertimento. Me desculpe, eu não sabia que você era o dono da fazenda. Achei que estivesse claro. Disse que eu trabalhava aqui e trabalho. Só não disse que sou o patrão. Por quê? Não me contou? Queria ver como me trataria sem saber quem eu era. Seus olhos brilhavam com algo que lembrava admiração. Gostei de você. A maioria muda ao saber quem sou. Ficam interesseiras ou com medo? Exatamente. Eu não sou nenhuma das duas coisas. Eu percebi. Ele colocou as mãos nos bolsos. Por isso vou aceitar sua ajuda. Pode voltar amanhã? Posso sim. Ótimo, venha de manhã. Ele hesitou. Obrigado. Faz tempo que alguém não me surpreende assim. No dia seguinte, Lara voltou. Desta vez, um funcionário a recebeu com respeito. O patrão está no curral dos cavalos, informou. Enquanto caminhava, Lara ficou ainda mais impressionada com a fazenda. Construções por toda parte, e ao longe, no alto de uma colina, a casa principal. Manuel a esperava conversando com João, o capataz. Como estão os cavalos? Perguntou ela após cumprimentá-los. Bem melhores, disse Manuel. Usei o vermífugo que você indicou. João aplicou ontem à noite. Lara examinou os animais e sorriu. Estão mais alertas. Comeram um pouco. Em alguns dias estarão recuperados, mas é importante manter a vermifugação em dia para evitar novos surtos. Meu veterinário não percebeu isso, comentou Manuel com a testa franzida. Isso pode acontecer. Às vezes, os sintomas de vermes são bem discretos no início, respondeu Lara. Manuel assentiu, mas Lara percebeu que ele ainda parecia incomodado.
com alguma coisa. Quer dar uma volta pela fazenda? Perguntou ele de repente. Já que está aqui. Lara hesitou por um momento. Não tinha compromissos urgentes e no fundo estava curiosa para conhecer melhor o lugar. Tudo bem. Eles caminharam pelos pastos, enquanto Manuel explicava os diferentes tipos de gado e as técnicas de manejo que utilizava. Lara ficou surpresa com o quanto ele sabia e o quanto parecia apaixonado pelo trabalho, bem diferente da imagem arrogante que ela tinha dele. Quando chegaram a um pasto mais afastado, Lara parou de repente ao notar algo. Aquele cavalo está mancando, disse, apontando para o animal que estava isolado no canto. Manuel acompanhou seu olhar e suspirou. É o Tempestade. Está assim há alguns dias. Está separado para não piorar a lesão. Lara se aproximou da cerca e observou com atenção. O cavalo era magnífico, negro, com uma estrela branca na testa, mas estava claramente sentindo dor. Posso examiná-lo? Manuel hesitou. Ele não gosta de estranhos. Desde que se machucou, está mais agressivo. Deixe-me tentar, pediu Lara. Contra o bom senso, Manuel abriu a porteira. Lara entrou devagar, falando suavemente com o cavalo para que ele se acostumasse com sua presença. Tempestade observava com desconfiança, mas não recuou quando ela estendeu a mão. Ela conseguiu tocar seu pescoço e, com cuidado, examinou a pata traseira esquerda. Tem algo preso no casco, disse. Pode ser uma pedra ou um pedaço de metal. Seu veterinário disse que era apenas uma torção? Lara continuou o exame e seu coração apertou com o que encontrou. Manuel, isso não é recente. Essa lesão já tem semanas. O rosto dele endureceu. O que você está dizendo? A inflamação. Está muito avançada. Se tivesse sido tratada logo no começo, ela balançou a cabeça. Vamos precisar de antibióticos, anti-inflamatórios e muito cuidado para evitar uma infecção séria. Manuel entrou no pasto visivelmente irritado. O Dr. Ribeiro me garantiu que era só repouso. Sinto muito, mas ele estava errado. Ele ficou em silêncio, acariciando o pescoço do cavalo. Lara notou o conflito interno estampado em seu rosto. Tempestade foi o primeiro cavalo que comprei quando adquiri esta fazenda, disse por fim. Ele significa muito para mim. Ainda dá tempo, respondeu Lara suavemente. Mas precisa de tratamento adequado. Manuel a encarou. Você pode cuidar dele? Posso orientar o tratamento, mas sou apenas estudante. Você entende mais do que o veterinário que pago há 5 anos, interrompeu. Sua voz era firme e carregada de frustração. Aceita tratar o Tempestade? Lara sentiu o peso da responsabilidade. Vou precisar de medicamentos que só um veterinário pode prescrever. Eu consigo isso. E serão necessários cuidados diários, por pelo menos 2 semanas. Você quer que eu venha todos os dias? Lara hesitou. 15 dias significavam passar bastante tempo com Manuel, e ela já percebia o quanto ele mexia com ela. Posso. O sorriso de Manuel fez o coração dela disparar. Obrigado, Lara. Não vou esquecer isso. Enquanto voltavam para a sede, Lara não conseguia afastar a sensação de que aquilo era mais do que apenas ajudar um cavalo doente. Nos dias seguintes, Lara criou uma rotina. Chegava por volta das 8 da manhã, cuidava do Tempestade, verificava os outros animais e geralmente ia. Embora ao meio-dia, Manuel sempre estava por perto. Com o tempo, Lara começou a vê-lo sob outra perspectiva. Ao contrário do que imaginava, ele era atencioso e se importava genuinamente com os animais. Você cresceu aqui? Perguntou ela uma manhã, enquanto aplicava pomada no casco de Tempestade. Não. Comprei essa fazenda há 10 anos. E antes disso, morava na capital. E fazia o quê? Trabalhava com negócios, investimentos, vida de escritório. Sua voz soou distante. E largou tudo para virar fazendeiro? Ele demorou a responder. Digamos que eu precisava de uma mudança radical. Lara sentiu que havia uma história por trás daquelas palavras, mas não insistiu. Estava aprendendo que Manuel não falava muito sobre seu passado.
Tempestade estava claramente melhorando. A inflamação diminuíra, e ele já apoiava a pata com firmeza. Lara sentia orgulho do progresso. Você tem jeito com animais, comentou Manuel. Sempre tive. Desde criança meu sonho era ser veterinária. Por que foi estudar na capital e não ficou por aqui? Aqui não tem curso de veterinária. E eu queria conhecer o mundo, respondeu ela com uma pausa. Meus pais não entenderam muito bem. E agora, pretende voltar para cá depois de formada? A pergunta pegou Lara desprevenida. Não sei. Depende das oportunidades. Manuel apenas assentiu, mas ela sentiu que ele estava pensando sobre sua resposta. Naquela tarde, quando se preparava para ir embora, Manuel a surpreendeu. Quer conhecer o restante da fazenda? Chegaram uns bezerros novos na semana passada. Lara aceitou. Foram até o pasto onde cerca de 20 bezerros pastavam tranquilamente. São lindos, comentou ela. Gado de primeira. Um investimento para o futuro, disse Manuel encostando-se na cerca. Essa fazenda é minha vida, Lara. Tudo o que construí está aqui. Havia intensidade em sua voz. Lara o olhou mais atentamente. Você nunca se sente sozinho aqui? A pergunta escapou antes que pudesse evitar. Às vezes, admitiu ele, mas é o preço por certas escolhas. Que tipo de escolhas? Manuel ficou em silêncio por um longo tempo. Escolhas que ferem quem a gente ama, disse por fim. Antes que Lara pudesse reagir, ele se endireitou. Está ficando tarde. Vou te deixar na estrada principal. Foram em silêncio, mas o ar parecia carregado de algo não dito. Havia algo em Manuel que a atraía e assustava ao mesmo tempo. Lara, ele disse quando chegaram. Obrigado por tudo que está fazendo pelo Tempestade. É meu trabalho. Não, não é só isso. Seus olhos encontraram os dela. Você está fazendo por bondade, e isso faz toda a diferença. Lara sentiu o coração acelerar. Por um instante pareceu que ele diria algo mais, mas apenas acenou e voltou para a fazenda. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir, pensando nas palavras dele e na forma como a olhara. No 10º dia de tratamento, tudo mudou. Lara chegou, numa manhã nublada, sentindo que o tempo fecharia. Tempestade estava praticamente recuperado, mas ela queria uma última checagem antes de encerrar o tratamento. Manuel não estava no curral. João, o capataz, explicou. Ele foi cedo para o pasto norte ver um problema. Pode ir sozinha? Claro, respondeu ela. No curral, Tempestade a recebeu com um relincho, como se a reconhecesse. Lara sorriu. Estava terminando o exame quando ouviu um barulho vindo do pasto ao lado. Um touro jovem corria agitado, bufando. Lara se aproximou e percebeu que havia fios de arame presos à sua pata traseira. Sem pensar, pegou a mochila e entrou no pasto. Sabia que era perigoso, mas o animal estava sofrendo. Calma, garoto, murmurou, se aproximando com cautela. Mas o touro, já em pânico, não entendeu sua intenção. Quando ela estava perto, ele investiu. Lara tentou se esquivar, mas tropeçou e caiu. Sentiu uma dor intensa no tornozelo. O touro passou por ela, por sorte sem tocá-la. Tentou levantar-se, mas a dor era forte demais. Socorro! Gritou, embora soubesse que estava longe. Então, ouviu o som de cascos. Manuel surgiu montado, pulando do cavalo antes mesmo de ele parar. Lara, o que aconteceu? O touro tinha arame na pata. Tentei ajudar. Manuel viu o animal e logo examinou o tornozelo dela. Pode estar quebrado. Tenho que levá-la ao hospital. Não é tão grave assim, protestou. Fique quieta. A voz dele era firme. Antes que Lara reagisse, Manuel a pegou nos braços com facilidade e a colocou na sela, montando atrás dela para garantir sua segurança. Estar tão próxima dele, sentir seu corpo, seu cheiro, fez Lara esquecer da dor por um momento. Por que entrou sozinha no pasto? Ele perguntou enquanto cavalgavam, sua voz carregada de tensão. Aquele touro estava sofrendo, e você podia ter perdido a vida.
Havia raiva em seu tom. Clara, inconfundível. Promete que nunca mais faz isso? Lara virou o rosto, surpresa com a intensidade dele. Está bravo comigo? Manuel a fitou por alguns segundos antes de responder. Estou bravo porque você se machucou. Estou bravo porque tudo podia ter sido pior. O olhar dele transmitia uma preocupação que fez o coração de Lara bater mais rápido, mesmo sentindo dor. Chegando à sede, Manuel a pegou no colo e a colocou na caminhonete, dirigindo apressado rumo ao hospital da cidade. Durante o trajeto, seu corpo estava tenso e ele mal falou uma palavra. No hospital, o diagnóstico foi uma torção grave. Nada quebrado, mas Lara teria que ficar de repouso por uma semana, sem colocar peso no pé, usando muletas. Ao saírem, Lara achou que Manuel a deixaria na casa dos pais, mas ele pegou o caminho oposto. Onde estamos indo? Perguntou. Para minha casa. Você vai se recuperar lá. Não precisa? Precisa sim, cortou ele com firmeza. Você se feriu na minha fazenda, tentando ajudar um dos meus animais. É minha responsabilidade cuidar de você. Ela estava prestes a retrucar, mas havia algo no tom dele. Não apenas obrigação, mas cuidado genuíno, quase protetor. Isso a fez ceder. A casa de Manuel era ampla, elegante, no alto da colina, com vista para toda a fazenda. Por dentro, era acolhedora e refinada. Você vai ficar no quarto de hóspedes, disse ele, carregando a escada acima. Tem uma boa vista e fica perto do meu, caso precise de algo. O quarto era confortável, com uma cama espaçosa e janelas para os pastos. Manuel a acomodou com cuidado, elevando o pé dela com travesseiros. Vou buscar suas coisas na casa dos seus pais, avisou. Manuel, não precisa fazer isso. Ele se sentou ao lado da cama, olhando-a com seriedade. Lara, hoje você podia ter se machucado de verdade por minha causa. Me deixe cuidar de você. Havia uma sinceridade tão forte em sua voz que Lara apenas assentiu. Tudo bem, mas só até o pé melhorar. O sorriso que ele deu foi como um raio de sol atravessando nuvens. Combinado. Mais tarde, Manuel voltou com uma mala, preparada pela mãe de Lara. Seus pais não ficaram muito felizes, comentou ao entrar. Eles te conhecem, de fama, disse Lara, um pouco desconfortável. E que fama é essa? Ela hesitou. De ser alguém difícil, arrogante, que não gosta de gente. Manuel riu, surpreso. Bom, 2 dessas talvez sejam verdade. Descubra qual. Seus olhos brilharam com leveza. Agora, está com fome? Dona Carmen preparou o jantar. Dona Carmen era a governanta de Manuel, uma senhora gentil que tratou Lara com carinho. Ela serviu o jantar no quarto, dizendo que Lara precisava descansar. O patrão estava muito preocupado, comentou. Nunca o vi tão nervoso. Depois que ela saiu, Manuel apareceu com sua própria bandeja. Pensei em jantarmos juntos. Apesar da situação, parecia natural estarem ali, tão próximos. Conversaram sobre a fazenda, os estudos, sobre tudo e nada. Você sempre morou aqui? Perguntou Lara. Não. Vim há alguns anos depois de certas mudanças. O semblante dele fechou um pouco. Lara notou, mas mudou de assunto. E como é cuidar de um lugar desse tamanho? Desafiador, mas vale a pena. Cada época do ano traz seus problemas e recompensas. Conversaram até tarde. Lara se surpreendia com a leveza que sentia perto dele. Por trás da rigidez, Manuel era atencioso, inteligente e até divertido. Tem família por aqui? Perguntou ela. Não, a minha está distante. Lara sentiu que a distância não era apenas geográfica, mas não insistiu. E você? Só meus pais, alguns tios e primos. Família pequena. Meus pais queriam mais filhos, mas não conseguiram. Por isso me protegem tanto. Quando você decidiu estudar na capital, minha mãe chorou por uma semana. Manuel sorriu. Isso suavizou seus traços. Se arrepende de ter ido? Às vezes sinto falta da calma daqui. Lá tudo é mais apressado, competitivo, mas gosto dos desafios.
Imagino. Não é qualquer um que entra sozinho num pasto com um touro bravo. Lara riu. Não foi a decisão mais inteligente, mas foi corajosa. O tom dele ficou sério. Você é uma mulher valente, Lara. A maneira como disse seu nome a fez estremecer. O clima entre eles ficou denso. Lara mudou de assunto. Como soube que eu estava no pasto? João me disse que você chegou. Quando voltei e não te vi no curral. Fui procurar. O olhar dele escureceu. Quando vi você no chão, você teve medo? Ele a encarou intensamente. Fiquei apavorado. A sinceridade dele tocou algo profundo em Lara. Por quê? Silêncio. Porque você se tornou importante para mim. Mais do que deveria. O ar entre eles parecia mais pesado. Manuel, eu sei que é complicado. Você tem sua vida na capital, planos, e eu sou mais velho, com um passado difícil. Ele parou. Está cansada? Um pouco. Melhor descansar. Ele se levantou e pegou as bandejas. Precisa melhorar logo. Manuel? Ele já estava na porta. Obrigada. Por tudo. O olhar dele foi intenso, misterioso. Não precisa agradecer. Boa noite, Lara. Sozinha, ela ficou pensando nas camadas que começava a descobrir naquele homem. E em como, cada vez mais, ele ocupava espaço demais nos seus pensamentos. No terceiro dia, Lara já se movimentava melhor com as muletas. Ainda com dor, mas a atenção constante de Manuel ajudava. Ele cancelara compromissos para ficar com ela, trabalhando de casa. Você não precisava ter mudado sua rotina por mim. Precisava sim. Ele serviu o café. Você está aqui por minha culpa. Mas fui eu quem escolhi entrar no pasto. E foi uma escolha irresponsável. Apesar do tom, havia carinho. Lara riu. Obrigada pelo apoio. Sempre à disposição. Manuel saiu à tarde para resolver um problema com um fornecedor. Volto logo. Carmen está aqui se precisar. Pode ir tranquilo. Estou bem. Curiosa, Lara resolveu explorar um pouco a casa. Com esforço, alcançou a biblioteca, que a encantou com sua variedade de livros. Folheava um exemplar sobre cavalos quando ouviu vozes do lado de fora. Apoiou-se na janela e viu Manuel discutindo com um homem mais velho, bem vestido, de postura imponente. Eu te disse que não quero você aqui. A voz de Manuel estava carregada de raiva. Manuel, seja razoável. Outro homem respondeu com arrogância. Você não pode me impedir de ver como as coisas estão. Posso sim, rebateu Manuel. Esta terra é minha. E os meus netos também são sua propriedade? Lara sentiu o peito apertar. Netos? Manuel tinha filhos? Eles estão bem cuidados, respondeu Manuel, mas sua voz estava menos firme. Numa escola longe do pai? Isso não é cuidado, é abandono. Eles têm a melhor educação que o dinheiro pode oferecer. E o afeto? O aconchego de uma família? O homem mais velho se aproximou com um olhar duro. Helena não gostaria que os filhos dela fossem criados por estranhos. Ao ouvir o nome da esposa, Manuel se enrijeceu. Não ouse dizer o nome dela. Ela era minha esposa. E minha filha antes disso. E por sua causa, ela morreu. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Lara viu o mais velho recuar, como se tivesse sido golpeado. Isso foi cruel, mesmo vindo de você, disse ele por fim. É apenas a verdade. Se você não tivesse insistido para irmos àquela maldita festa. A culpa não foi minha. Manuel, e você sabe disso. Sei, sim. Você passou anos envenenando Helena contra mim, fazendo-a duvidar do nosso casamento. Eu só queria o melhor para ela. E veja no que deu. Manuel gesticulou, tomado por raiva. Ela morreu, pensando que cometeu um erro ao me escolher. O homem mais velho balançou a cabeça, pesaroso. Você está cego pela culpa. Helena te amava. Ela nunca duvidou disso. Saia da minha propriedade, agora. E as crianças? Quando vai trazê-las de volta? Quando eu achar que é o momento certo. Elas têm 5 anos, Manuel. Precisam do pai.
Estão melhores longe de mim. Não. Você é quem está melhor longe delas. Assim não precisa encarar a verdade. Manuel avançou com raiva, os punhos cerrados. Vá embora antes que eu faça algo de que me arrependa. O homem o encarou por um longo instante. Depois suspirou e caminhou até o carro. Você não pode fugir disso para sempre, Manuel. Um dia vai ter que encarar os fatos. Lara se afastou rapidamente da janela ao ver Manuel voltar para dentro. Seu coração disparava. Manuel tinha filhos, gêmeos, 5 anos, e os mantinha distantes numa escola interna. Alguns minutos depois, ele entrou na biblioteca. Tentou parecer calmo, mas Lara o conhecia o suficiente para notar que algo estava errado. Você ouviu a conversa, disse ele sem perguntar. Ela apenas assentiu, sem saber como reagir. Manuel caiu numa poltrona, passando as mãos pelos cabelos. Era meu ex-sogro, pai da Helena. Você tem filhos? A voz de Lara era suave. Pedro e Paula, gêmeos. Tem 5 anos. Lara sentiu o chão sumir sob seus pés. E estão numa escola interna? É melhor assim, disse ele, a voz embargada. Melhor para quem? Retrucou Lara, mais firme do que queria. Manuel a olhou com frieza. Para todos. São crianças, Manuel. Como isso pode ser melhor para elas? Porque eu não sou um bom pai. Não depois do que aconteceu. Lara se apoiou nas muletas e se levantou. Isso é a coisa mais absurda que já ouvi. Mas é verdade. Eu sou o responsável pela morte da mãe delas. Como posso olhar para elas sem lembrar disso? Você não é culpado. Sou sim. Manuel se levantou também e começou a andar. De um lado para o outro, nervoso. Se eu tivesse sido um marido melhor, se não tivéssemos discutido naquela noite... Manuel, você não pode carregar essa culpa para sempre. Posso. E vou. Ele parou e a encarou. É por isso que as crianças não devem estar comigo. Elas merecem mais. Lara sentiu lágrimas arderem nos olhos. Elas merecem o pai delas. O pai delas é um homem destruído, Lara. Um homem que acabou com a própria família. Isso não é verdade. É sim, gritou Manuel, fazendo-a recuar. E é por isso que você também deve ir embora, antes que eu acabe com você também. O silêncio entre os dois era denso, cheio de dor. Lara viu o desespero nos olhos dele e entendeu que as feridas iam muito além do que ela imaginava. Eu não vou embora, disse firme. E você não vai me destruir, porque eu não vou deixar. Antes que ele pudesse responder, Lara saiu da biblioteca, mancando, deixando-o sozinho com seus fantasmas. Naquela noite, nenhum dos dois apareceu para o jantar. Carmen, preocupada, levou a refeição aos seus quartos separadamente. Lara mal tocou na comida. Só conseguia pensar nas crianças que nunca tinham conhecido o pai e no homem atormentado que não conseguia perdoar a si mesmo. Mais tarde, Carmen entrou no quarto de Lara com uma expressão preocupada. O patrão está trancado no escritório. Desde a tarde, disse. Nem almoçou. Lara tentou comer, mas não conseguia. A conversa ainda martelava em sua mente. A imagem dos gêmeos sozinhos numa escola a consumia. Por volta das 10 da noite, decidiu que não podia mais ignorar. Desceu com dificuldade até o escritório. Encontrou Manuel sentado atrás da mesa, uma garrafa de uísque quase vazia ao lado. Lara, disse ele, levantando os olhos. Ela percebeu que ele havia bebido demais. Você não deveria estar andando. E você não devia estar bebendo sozinho. Manuel soltou uma risada sem alegria. Touché. Lara se aproximou da mesa e viu várias fotos espalhadas. Eram de 2 crianças lindas, um menino e uma menina, com os mesmos olhos escuros do pai. Eles são lindos, disse ela com ternura. São parecidos com a mãe. Ele pegou uma das fotos. Helena era maravilhosa. Muito melhor do que eu merecia. Fala sobre ela. Manuel tomou um gole de uísque antes de continuar.
Era filha de uma família tradicional da capital, rica, educada, tudo o que eu não era. Como se conheceram? Numa festa de negócios. Ela estava noiva de um advogado escolhido pelo pai. Mas quando nos vimos, foi imediato. Lara sentiu um leve ciúme, mas engoliu em silêncio. Ela terminou o noivado por minha causa. A família dela nunca me perdoou, principalmente o pai. Mas vocês se casaram. Sim, e fomos felizes. Por um tempo. Ela engravidou logo. Tivemos os gêmeos, a voz dele falhou. Mas o pai dela nunca deixou de se intrometer. Sempre dizia que ela fez a escolha errada. Lara começou a entender a dinâmica da família. Isso causava discussões? Às vezes. Helena era leal, mas se machucava com as palavras dele. Manuel terminou o uísque de um gole só. Na noite do acidente, brigamos por causa disso. Ele a humilhou na frente de todos e ela me defendeu. Depois, no carro, ela disse que estava cansada de ter que justificar nosso casamento. Lágrimas brilharam nos olhos de Manuel. Disse que às vezes achava que o pai tinha razão. O coração de Lara apertou. E o que você disse? Eu fiquei furioso. Disse que, se ela estava tão infeliz, que voltasse para a família dela. Sua voz se quebrou. Foram as últimas palavras que falei para ela. 5 minutos depois, ela perdeu o controle do carro. O silêncio foi como um peso sobre os dois. Lara se aproximou, ignorando a dor no tornozelo. Não foi sua culpa, disse, colocando a mão em seu ombro. Foi sim. Se eu tivesse sido melhor, se tivesse escutado... Manuel, pare. Ela se ajoelhou ao lado dele, puxando uma cadeira para ficar ao nível de seus olhos. Casais brigam. Você não podia prever o que ia acontecer. O pai dela me culpou no hospital. Quando Helena já estava morta, ele me olhou e disse: espero que tenha valido a pena. Lara sentiu a raiva crescer. Ele estava magoado. Disse isso no desespero. Não, ele tinha razão. Manuel fitou Lara com olhos cheios de dor. Eu arruinei a vida da mulher que amava por causa do meu orgulho. Ela o encarou com firmeza. E seus filhos? Eles também carregam a culpa? A pergunta o atingiu em cheio. Ele balançou a cabeça. Claro que não. Então por que está afastando-os? Não estou afastando. Estou protegendo. Protegendo de quê? De um pai que os ama? Manuel levantou-se bruscamente, quase derrubando Lara. Você não entende. Cada vez que olho para eles, vejo Helena. Vejo o que perdi, o que destruí. E eles veem um pai que os abandonou. As palavras de Lara o fizeram recuar, como se tivesse sido atingido. Manuel, a verdade é que você está sendo egoísta. Está tão preso na sua culpa que esqueceu que seus filhos também perderam a mãe. Eles precisam de você. Eu não consigo. Consegue. Sim, você é o homem mais corajoso que já conheci. Salvou minha vida, cuida de todos aqui, mas foge de 2 crianças pequenas? Ele parou, respirando com dificuldade, e então afundou na poltrona. Eu tenho medo. Medo de que eles me odeiem. Medo de não ser suficiente. Lara se aproximou e o envolveu em um abraço apertado. Todo pai sente isso, mas só tentando você vai descobrir. Manuel a abraçou com força, como se ela fosse sua âncora. Me ajuda. Eu não sei como fazer isso sozinho. Você não está sozinho. Eu estou com você. Ficaram assim por um bom tempo, abraçados, enquanto as barreiras finalmente começavam a ruir. Na manhã seguinte, o clima na casa estava mais leve, como se uma nuvem tivesse se dissipado. Manuel bateu à porta de Lara trazendo o café da manhã. Como está o tornozelo? Melhor. Acho que amanhã já posso tentar andar sem muletas. Ele assentiu e depositou a bandeja na mesa. Liguei para a escola. Pedro e Paula chegam amanhã. O coração de Lara acelerou. Sério? Disse que era uma emergência familiar. Vão passar o resto das férias aqui. Ela viu o conflito nos olhos dele. Medo e esperança. Como você está se sentindo? Aterrorizado. Não os vejo há 6 meses. Mal me conhecem. 6 meses. A última vez foi no aniversário. Fiquei 2 horas e fui embora. Manuel,
Eu sei, por isso preciso da sua ajuda. Não sei como falar com crianças. Sabe sim, só precisa lembrar. Helena cuidava deles. Eu só trabalhava. Quando ela morreu, entrei em pânico. Não sabia nem preparar um mingau. Ela pegou a mão dele. Eles têm 5 anos. Agora precisam de um pai. E se eu fracassar? Todo mundo erra. Mas eles perdoam. Porque amam. Mais calmo, Manuel pediu. Fica pelo menos até eles se acostumarem comigo. Lara hesitou, mas seu coração já sabia a resposta. Fico, mas com uma condição. Trate-os como filhos, não como hóspedes. E se eu errar? Vai errar, mas eles vão entender. Passaram o dia arrumando os quartos das crianças. Manuel mandou reformar os antigos depósitos, comprou móveis, brinquedos, roupas. Lara o ajudou em tudo. Você acha que eles vão gostar? Vão amar, mas o que mais querem é o pai deles. À noite, ele não conseguia parar quieto. E se eles não quiserem ficar? Você está criando fantasmas, Manuel. Medo de errar faz errar. Ele parou e a encarou. Como consegue ser tão sábia? Não sou sábia. Só vejo o que você não vê. Você é um bom homem. Seus filhos vão perceber isso. E se não perceberem, você insiste, até perceberem. Ele a abraçou. Não sei o que faria sem você, Lara. Sentiu o coração disparar. Os últimos dias haviam aproximado os dois. Quando ele a olhou nos olhos, ela sentiu que ele também percebia isso. Lara. Não, Manuel. Agora não. Amanhã seus filhos chegam. Eles são a prioridade. Ele assentiu. Você está certa. Vamos subir. Você precisa descansar. Na porta do quarto dela, ele parou. Lara, obrigado. Por tudo. Ela sorriu. Boa noite. Vai dar tudo certo. Mas ao fechar a porta, encostou-se nela com um suspiro. Estava apaixonada. E isso complicava tudo. Na tarde seguinte, a van da escola chegou pontualmente às 14h. Lara observou pela janela. Manuel andava de um lado a outro no pátio. 2 crianças desceram do veículo. Pedro saiu correndo, curioso. Paula ficou próxima da professora, observando tudo com cuidado. Papai! Gritou Pedro correndo para os braços de Manuel, que o pegou num abraço apertado. Paula se aproximou devagar. Oi, princesa, Manuel disse, abrindo o outro braço. Após hesitar, ela se juntou ao abraço. Lara desceu para cumprimentá-los. Pedro, Paula, esta é a Lara, amiga do papai. Oi, você mora aqui? Perguntou Pedro. Por enquanto sim. Estou ajudando. O papai a preparar tudo para vocês. Paula cochichou algo para Pedro. Ela quer saber se você vai mandar a gente embora de novo. Ele disse. O rosto de Manuel empalideceu. Não, meus amores. Vocês vão ficar aqui, para sempre se quiserem. A casa foi explorada com cuidado. Pedro adorou tudo. Paula foi mais reservada. Posso brincar com isso? Perguntou ela, apontando para uma boneca cara. Claro, é sua. No final da tarde, enquanto as crianças brincavam no jardim, Lara encontrou Manuel na cozinha com Carmen, preparando lanches. Como você está se sentindo? Manuel comentou com um olhar pensativo que era estranho como seus filhos pareciam tão pequenos e, ao mesmo tempo, ele sentia que havia perdido tanto tempo. Você não perdeu, respondeu Lara. Eles estão aqui agora. O Pedro parece... Bem, mas a Paula... suspirou Manuel. Ela está com medo de mim, não está? Não é medo, corrigiu Lara com doçura. É precaução. Ela lembra de quando você foi embora e não voltou mais. Como faço para reconquistar a confiança dela? Com paciência e constância, explicou Lara. Na hora do jantar, os desafios ficaram evidentes. Pedro devorou a refeição preparada por Carmen, enquanto Paula apenas beliscava a comida. Não gostou, minha princesa? Perguntou Manuel com cuidado. Paula balançou a cabeça. Na escola a comida era diferente. E o que você gosta de comer? Macarrão com queijo e nuggets.
Manuel lançou um olhar para Carmen, que se prontificou a preparar outra coisa, mas Lara interveio com suavidade. Paula, que tal experimentar um pedacinho? Se não gostar, a Carmen faz o macarrão depois. A menina, surpreendida com o limite, gentil, acabou aceitando e provou um pequeno pedaço de frango. Depois, ao tentar colocar os filhos para dormir, Manuel enfrentou uma verdadeira batalha. Pedro queria continuar explorando, e Paula disse que só dormia quando a professora da escola contava uma história. A Misana sempre conta histórias, explicou a menina. Eu posso contar uma história. Manuel se ofereceu, inseguro. Você sabe histórias? Claro que sei, disse, mesmo hesitante. Mas ao começar, travou completamente. Lara percebeu o desconforto e sugeriu. Que tal se contássemos juntos? O alívio no rosto de Manuel foi instantâneo. Sentados à beira da cama de Paula, com Pedro se juntando, Lara iniciou a narrativa de uma princesa corajosa. Manuel completava os detalhes com um reino encantado. Aos poucos, as crianças foram relaxando. Paula se aconchegou no colo do pai, e Pedro deitou ao lado deles. E então a princesa descobriu que o maior tesouro não era o ouro, disse Lara, mas ter uma família que a amava, completou Pedro sonolento. Exatamente como vocês, disse Manuel beijando a testa do menino. Quando os dois finalmente dormiram, Lara e Manuel desceram em silêncio. Obrigado, disse ele. Eu não teria conseguido sozinho. Conseguiu sim, só precisa de prática. Ele caiu no sofá, exausto. É mais difícil do que eu lembrava. Esperava que fosse fácil? Não. Suspirou. A Paula ainda tem receio de mim. E o Pedro é tão carente, vive perguntando se vou ficar com eles. Porque você foi embora uma vez, respondeu Lara com firmeza. E agora eles precisam ter certeza de que isso não vai acontecer de novo. E como faço isso? Estando presente. Todos os dias. Sendo pai todos os dias. Manuel olhou para ela com admiração. Você é maravilhosa com eles. Gosta de crianças? Quer ter filhos um dia? A pergunta a pegou de surpresa. Quero, sim, com alguém especial. Havia algo na maneira como ele perguntou que acelerou seu coração. Desculpe, não devia ter perguntado. Ele se levantou. Estou cansado. Vou dormir. Ao passar por ela, parou e a encarou intensamente. Lara, Boa noite, Manuel. Ela o interrompeu com delicadeza. Depois que ele subiu, Lara ficou na sala pensando no dia que tiveram. Ver Manuel com os filhos despertou sentimentos inesperados. Ele era desajeitado e nervoso, mas o amor em seu olhar era verdadeiro. Estava se apaixonando por ele. E por aquela família. O que a assustava, pois sabia que logo teria que voltar à sua vida na cidade. Nos dias seguintes, a rotina da fazenda se ajustou. Manuel tentava dividir o tempo entre o trabalho e os filhos, embora fosse claro que ainda buscava o equilíbrio. Pedro, alegre e curioso, logo se adaptou. Estava sempre ao lado do pai, fazendo perguntas sobre os animais e a fazenda. Manuel era visivelmente mais tranquilo com ele, talvez por ser mais fácil lidar com a espontaneidade do menino. Paula, por outro lado, era mais fechada, educada, obediente, mas distante. Observava tudo com seus grandes olhos escuros, tão parecidos com os do pai, mas evitava iniciar conversas. Tia Lara, perguntou Pedro certa manhã enquanto tomava café. Por que a Paula não brinca comigo? Lara olhou para a menina, que comia em silêncio. Cada pessoa tem seu tempo, Pedro. A Paula talvez precise de mais tempo para se sentir em casa. Mas eu já me sinto em casa, protestou. E isso é maravilhoso. Manuel acompanhava tudo em silêncio, claramente preocupado com a filha. Após o café, Pedro correu para ver os cavalos com João, o capataz. Paula, porém, permaneceu. Quer vir comigo ver como está o Tempestade? Convidou Lara. A menina assentiu timidamente. Caminharam até o curral em silêncio. O cavalo pastava tranquilamente. Ele estava machucado? Perguntou Paula. Estava, mas com cuidado e carinho,
Ele se recuperou. A menina o observou por alguns segundos. Às vezes as pessoas também se machucam, né? Lara ficou surpresa com a profundidade da pergunta. Sim, também se machucam. O papai está machucado. Lara se agachou ao lado dela. Por quê? Acha isso? Porque ele fica triste às vezes. Eu vejo. É por causa da mamãe? Um pouquinho. Ela cheirava bem e cantava pra gente dormir. Uma lágrima desceu pelo rosto da menina. O papai parou de cantar quando ela foi embora. Lara a abraçou. Acho que ele ficou com tanto medo de ficar triste, que esqueceu como era ser feliz. Mas agora vocês estão aqui para lembrá-lo disso. Você gosta do papai? Perguntou Paula de repente. Gosto sim. Tipo namorado? Lara corou. Paula, eu não me importo. Se você gostar dele tipo namorado, tudo bem. Você é legal. Antes que Lara respondesse, ouviram gritos vindos do pasto. Socorro, tia Lara! Era Pedro. Correram até o local e encontraram um menino pendurado num cavalo, apavorado. Fica quietinho! Gritou Lara, aproximando-se com calma. Conseguiu acalmar o animal e tirar Pedro com segurança. Você está machucado? Não, só assustado. Não conta pro papai? Claro que vou. E você também vai. De volta à casa, Manuel estava no escritório. Lara entrou com os dois. Pedro tem algo a dizer. O menino, cabisbaixo, contou tudo. Para surpresa de Lara, Manuel não brigou. Você se machucou? Não, papai. Por que tentou montar sozinho? Queria te impressionar. Manuel o abraçou. Pedro, você já me impressiona todos os dias. Mas nunca mais faça algo perigoso só para isso, combinado? Mais tarde, Manuel reuniu os filhos na sala para estabelecer regras. Regra número 1, começou. Nunca se aproximem dos animais sem um adulto, nem dos cavalinhos pequenos. Nem dos pequenos? Perguntou Pedro. E se a gente quiser aprender a montar? Questionou Paula timidamente. Manuel sorriu, surpreso e feliz. Então aprendemos juntos. Eu ensino vocês. Você sabe montar? Sei sim. Quer que eu ensine você também? Ela assentiu. E pela primeira vez, sorriu de verdade. Durante o jantar, o clima era mais leve. Pedro contava histórias e Paula fazia perguntas sobre os animais. Papai, disse Pedro, a tia Lara disse que você cantava pra gente. Manuel olhou para ela, depois para os filhos. Cantava sim. Lembra das músicas? Algumas. Canta pra gente hoje? Manuel hesitou, e Lara pôde ver a emoção surgir em seus olhos. Não sei se ainda lembro direito. Não tem problema se não sair perfeito, disse Paula, com a maturidade de quem já entendeu que nada é perfeito na vida. Mais tarde, nos quartos das crianças, Manuel cantou uma canção de ninar que Helena costumava entoar. No início, sua voz era trêmula, mas aos poucos foi ganhando firmeza. Quando os pequenos dormiram, ele e Lara desceram em silêncio. Obrigado, disse ele na sala. Pelo quê? Por tudo hoje, por ajudar com o Pedro, por fazer a Paula falar. Ele a olhou profundamente. Por me ajudar a ser pai de novo. Você sempre foi pai, Manuel. Só tinha esquecido por um tempo. Eles ficaram em silêncio, com muitas palavras não ditas pairando no ar. Até que Manuel se aproximou. Lara, preciso te dizer algo. O quê? Estou me apaixonando por você. Na verdade, acho que já estou. O coração de Lara acelerou. Manuel, eu sei que é complicado, que você tem sua vida, seus planos. Mas não consigo mais fingir que não sinto. Lara o encarou, vendo toda a fragilidade que ele raramente deixava transparecer. Eu também estou me apaixonando por você, confessou enfim. Mas isso complica tudo. Por quê? Porque agora você tem seus filhos de volta. Eles precisam de estabilidade, de segurança, não de mais alguém que pode ir embora. Manuel segurou o rosto dela com delicadeza. Você não vai embora. Como pode ter tanta certeza? Porque eu não vou deixar. Antes que ela respondesse, ele a beijou. Um beijo terno, carregado de sentimentos contidos e promessas silenciosas.
Quando se afastaram, Lara estava trêmula. Manuel, precisamos ir com calma, pelas crianças. Eu sei, mas queria que soubesse o que sinto. Eu sei. E você também sabe o que eu sinto. Naquela noite, pela primeira vez desde sua chegada à fazenda, Lara teve certeza de algo. Estava completamente envolvida por Manuel e por seus filhos. O desafio era entender como esse amor caberia na vida que ela havia construído. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas evidente na casa. O beijo criara uma conexão diferente entre Manuel e Lara, embora ambos tentassem manter a normalidade diante das crianças. Paula estava mais aberta. Ainda era a mais reservada, mas começou a buscar tanto Manuel quanto Lara para pequenas coisas. Ajuda com brinquedos, dúvidas sobre os bichos, ou apenas para se sentar perto deles nas refeições. Pedro, por sua vez, desabrochava. Sua energia, antes contida na escola, agora transbordava. Ele seguia Manuel por toda a fazenda, copiando tudo que o pai fazia. Papai, posso te ajudar a alimentar os cavalos? Perguntou numa manhã ensolarada. Pode sim, mas tem que prometer que vai fazer tudo direitinho. Prometo. Lara os observava pela janela da cozinha, sorrindo ao ver como Manuel se tornava, cada vez mais, um pai presente. Havia momentos de insegurança, claro, mas eles ficavam cada vez mais raros. Estão felizes, comentou Carmen, aproximando-se com um café na mão. Estão mesmo. E o patrão também. Faz tempo que não vejo ele sorrir assim. Lara sentiu o coração se aquecer. As crianças fazem bem para ele. Não são só as crianças, disse Carmen com um sorriso sugestivo. A senhora tem muito a ver com isso também. Antes que Lara pudesse responder, Paula apareceu ainda de pijama. Tia Lara, você me ajuda a arrumar o cabelo? Quero ficar bonita igual a você. Claro, meu amor. Vamos lavar o rostinho primeiro. Enquanto escovava os cabelos da menina, Lara se perguntava em que momento se tornara tia Lara para eles. A mudança fora tão natural que ela nem percebera. Tia Lara, disse Paula, olhando-a pelo espelho. Você vai morar aqui para sempre? A pergunta fez Lara pausar a escova. Por que quer saber? Porque eu gosto de você aqui. E o papai fica mais feliz quando você está. Pedro também disse que você é tipo uma mamãe, só que diferente. O coração de Lara apertou. E o que você acha disso? Paula pensou um pouco antes de responder. Acho que tá tudo bem. A mamãe foi pro céu, né? Mas você tá aqui. A simplicidade da menina a tocou profundamente. Você sente falta da sua mãe? Às vezes. Mas é difícil sentir saudade de alguém que a gente lembra tão pouco. Isso não é ruim, meu amor. Você era muito pequena, mas sabe o que eu acho? Que sua mãe deixou o amor dela dentro do seu coração, mesmo que você não lembre de tudo. Paula deu um daqueles sorrisos raros e preciosos. Você é muito sábia, tia Lara. Mais tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, Lara encontrou Manuel no escritório, rodeado de papéis. Como vão os negócios? Perguntou. Melhor do que eu imaginava. Ele se recostou na cadeira. Estar com as crianças não está atrapalhando como pensei. Parece surpreso. É que sempre achei que ser pai era abrir mão de tudo, mas está sendo natural. Lara sentou-se diante da mesa. A Helena não te deixava participar da criação deles? Manuel hesitou. Não é que ela não deixava. Eu que me afastei. Trabalhei tanto tentando dar o melhor para eles, que esqueci de estar presente. E agora? Agora vejo que a presença vale mais que qualquer coisa. Eles foram interrompidos por gritos. Correram para o quintal e encontraram Pedro chorando, segurando o joelho com Paula ao lado, aflita. O que houve? Manuel se ajoelhou. Tropecei, ralei o joelho. Pedro choramingou. Deixa eu ver. O ferimento era leve, mas sangrava um pouco. Vai doer um pouco, mas você é corajoso, né? Pedro assentiu com lágrimas. Manuel limpou e cuidou do machucado com delicadeza. Lara reparou como Paula observava tudo. Tá tudo bem, Paula? Tá. Só fiquei com medo que o Pedro tivesse se machucado muito. Você cuida bem dele. Ele é minha família. A gente tem que cuidar da família. A profundidade da fala da menina de 5 anos tocou Lara. Pronto,
disse Manuel colando o curativo. Pedro está novinho em folha. Obrigado, papai. Pedro se jogou em seu colo. Você cuida muito bem da gente. Lara viu os olhos de Manuel se encherem de lágrimas, mas dessa vez, de alegria. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Manuel e Lara sentaram-se na varanda olhando as estrelas. Sabe o que a Paula me perguntou hoje? Disse Lara. O quê? Se eu vou morar aqui para sempre? Manuel virou-se para ela. E o que você respondeu? Não respondi. Não soube o que dizer. E se eu te pedisse para ficar? O coração de Lara acelerou. Manuel, eu sei que é cedo, complicado, mas não consigo imaginar a vida sem você. Ele pegou a mão dela. As crianças te amam. Eu te amo. Você me ama? Completamente. Intensamente. Ele estava sério. E acho que você me ama também. Lara não conseguiu negar. Amo você. Amo Pedro e Paula como se fossem meus filhos. Então por que hesitar? Porque tenho medo. Ela se levantou, caminhando até a beira da varanda. Medo de isso ser só um momento. Que quando a realidade bater, você mude de ideia. Manuel se aproximou segurando seus ombros. Lara, olha para mim. Ela o encarou, relutante. Isso aqui é a realidade. Eu, você, as crianças, essa vida, e é exatamente isso que eu quero. E meus estudos, minha carreira? Você pode continuar estudando, pode trabalhar aqui como veterinária. Tem muito fazendeiro na região que precisa disso. Lara refletiu. Não era o futuro que ela havia planejado, mas talvez fosse o futuro que realmente queria. Preciso de tempo para pensar. Quanto tempo? Não sei, só preciso ter certeza. Eu entendo, ele respondeu apesar da decepção. Mas Lara, sim, eu vou esperar. O tempo que for preciso. Naquela noite, Lara passou horas acordada, refletindo sobre o futuro. Pela primeira vez precisava escolher entre o plano que traçou e o amor que surgira, e o coração dela gritava alto demais para ser ignorado. Nos dias seguintes, Lara vivia uma montanha-russa emocional. Durante o dia, estava completamente integrada à rotina da fazenda. Ajudava com as crianças, cuidava dos animais, fazia parte das refeições. Parecia que sempre pertencera àquele lugar. Mas à noite, no silêncio do quarto, as dúvidas voltavam. Estaria realmente fazendo a escolha certa? Deixar tudo na capital por um amor que talvez não durasse? Manuel, percebendo a luta interna dela, não pressionava. Continuava atencioso, mas respeitava o espaço que ela pedira. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Lara examinava uma égua no curral, quando ouviu gritos vindos da direção da casa. Gritos de pânico. Tia Lara, socorro! Era Pedro correndo, o rosto molhado de lágrimas e o desespero evidente. O que houve? Lara perguntou, ajoelhando-se à sua frente. É a Paula. Ela não responde. O coração de Lara parou. Onde ela está? Na casa da árvore. Ela subiu alto e caiu. Lara correu como nunca antes. Pedro a seguia. Encontraram Paula caída ao pé da árvore, inconsciente, com sangue na testa. Paula! Lara se ajoelhou ao lado da menina. Verificou os sinais vitais. Ela respirava, mas não reagia. Onde está seu pai? Foi para a cidade. Só volta à noite. Lara agiu sem hesitar. Pedro, corra até a casa e peça para a Carmen ligar imediatamente para o hospital. É uma emergência. Depois peça que ela telefone para o seu pai. Eu fico com a Paula, vá. Pedro disparou em direção à casa. E Lara permaneceu ao lado da menina, que estava muito pálida, com um hematoma se formando na testa. Ela checou se havia ossos quebrados, mas decidiu não mexer na criança. Paula, querida, consegue me ouvir? Murmurou, segurando com cuidado a pequena mão gelada. Poucos minutos depois, Carmen apareceu ofegante, acompanhada por João e outros empregados. A ambulância está a caminho, disse entre suspiros. E consegui falar com o patrão. Ele já está vindo. Você viu como ela caiu?
Perguntou Lara a Pedro, que havia retornado chorando baixinho. Ela estava brincando de passarinho. Subiu muito alto e o galho se quebrou. Lara olhou para a árvore e notou o galho rompido. A queda tinha sido de uma altura de, no mínimo, 3 metros. A ambulância chegou em 15 minutos que pareceram uma eternidade. Os paramédicos examinaram Paula com agilidade antes de colocá-la na maca. Vamos levá-la ao hospital. Alguém vai com a gente? Eu vou, respondeu Lara sem hesitar. Eu também quero ir, disse Pedro. Pedro, é melhor você ficar com a Carmen até seu pai chegar, falou Lara com doçura. Eu cuidarei da Paula e ligo para vocês, tudo bem? O menino hesitou, mas acabou concordando. No hospital, Lara seguiu com Paula até a emergência, onde os médicos iniciaram os exames. A menina ainda não despertara, o que deixava todos tensos. Qual o grau de parentesco com a paciente? Questionou um médico. Lara hesitou por um instante. Sou a madrasta dela, respondeu, ainda que não fosse oficialmente, pois era o que sentia no coração. 20 minutos depois, Manuel chegou correndo pelos corredores, com o desespero estampado no rosto. Como ela está? Ainda inconsciente. Estão fazendo exames para avaliar se há lesão no crânio. Manuel sentou-se pesadamente e escondeu o rosto entre as mãos. Eu não devia ter saído. Devia estar lá. Não se culpe, Manuel. Acidentes acontecem. Acontecem porque eu sou um pai negligente. Deixo minhas filhas subirem em árvores enquanto trato de negócios. Chega, disse Lara pegando sua mão com firmeza. Você é um ótimo pai. Paula estava sendo apenas uma criança. Isso é normal. E se ela não acordar? Ela vai acordar. É forte. Vai ficar tudo bem. Após 2 horas de angústia, um médico finalmente se aproximou. Ela despertou. Lara sentiu as pernas cederem de alívio. Ela teve uma leve concussão, mas os exames não indicaram nada grave. Vamos mantê-la em observação, mas o quadro é bom. Podemos vê-la? Perguntou Manuel. Sim, mas ela pode estar um pouco confusa, o que é esperado. No quarto, Paula estava acordada, mas abatida. Havia um curativo em sua testa. Papai, murmurou quando os viu. Oi, minha princesa, disse Manuel beijando sua testa. Como está se sentindo? Minha cabeça dói e estou com sede. A enfermeira já vai trazer água, tranquilizou Lara, aproximando-se. Paula olhou para ela, os olhos ainda turvos. Tia Lara, você ficou comigo aqui? Fiquei sim, meu amor. Obrigada. A menina estendeu a mão e completou. Você é como uma mãe de verdade. As palavras tocaram Lara profundamente. Ela olhou para Manuel e viu que ele compartilhava da mesma emoção. Paula, disse ele suavemente. O que quis dizer com isso? Que a tia Lara cuida da gente como uma mãe cuidaria. E você fica feliz com ela por perto. Você acha que a gente se gosta? Sim. Vocês se amam, né? Amamos, respondeu Manuel com sinceridade. Então ela pode ser nossa nova mamãe? Lara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Paula, isso é uma decisão importante. Eu sei. Por isso estou perguntando. Você quer que eu seja sua mãe? Perguntou Lara emocionada. Quero sim. Lara olhou para a menina e depois para Manuel. Naquele momento, todas as incertezas desapareceram. Quero muito, mais do que tudo. E o Pedro? Ele também vai querer, disse Paula com convicção. Precisamos perguntar a ele, sorriu Manuel. Posso ligar para ele? Acho que é melhor esperar você sair do hospital, não acha? Respondeu Lara rindo entre lágrimas. Tá bom, mas promete que não vai mudar. De ideia? Prometo. Manuel segurou a mão de Lara. Tem certeza? Absoluta. Esta é a minha família. Vocês são o meu lar. Naquela noite, enquanto Paula dormia, Lara e Manuel conversaram sobre o futuro. Casamento, concluir os estudos na região, construir uma vida juntos. Quando o dia amanheceu, Lara sentia, com convicção, que estava exatamente
Onde deveria estar? Com o amor de sua vida e a família que havia escolhido. Paula se recuperou rapidamente e 1 semana depois, os 4 estavam reunidos na sala da fazenda. Pedro, começou Manuel, temos uma pergunta para você. Que pergunta? O que acha da tia Lara se casar comigo e se tornar sua madrasta de verdade? Pedro olhou de um para o outro, depois para Paula, que assentiu com um sorriso. Isso quer dizer que ela vai morar aqui para sempre? Para sempre, confirmou Lara. Pedro gritou de felicidade e a abraçou. Eu sempre quis ter uma mãe, e você é a melhor mãe do mundo. E ali, no centro da sala da fazenda, com 2 crianças nos braços e o homem que amava ao seu lado, Lara soube que fizera a escolha certa. Às vezes, o melhor caminho não é o planejado, é o que o coração aponta.